Ok. Acho que ela pode estar com dificuldade do microfone também. Ok. Pessoal, eu sugiro que a gente comece a nossa conversa. Vamos dar um início aqui. Como é uma roda de conversas, né? Quer dizer, esse papo vai se estendendo e a gente vai interagindo e vamos em frente. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouco inicialmente sobre o canal 60 Novo 40. É um canal de comunicação digital, está presente nas plataformas digitais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. A gente produz conteúdo para todas essas plataformas. O nosso foco de atuação é o segmento 50+. A gente gera conteúdo pensando nesse segmento. Entretanto, a gente tem uma linguagem bastante versátil e os assuntos, os temas são super contemporâneos. Então, a gente acaba amealhando e trazendo gente de outras idades, claro, de 35, de 40, de 25, o que a gente gosta muito, e mais também, de 65, de 70. E a gente gosta muito disso porque nos dá um perfil intergeracional. E a gente gosta muito disso. A gente não gosta de estar segmentado ou que sejamos fechados, limitados, guetizados. Nada disso. A gente gosta de um diálogo amplo, plural, sem preconceitos, para falar à vontade. Aliás, nós estamos numa fase de maturidade que a gente se dá esse direito, né, já de longa data, de que a gente não tenha esses preconceitos e que a gente fale à vontade aquilo que a gente crê que seja o melhor para todos nós, dentro do bem-estar, da ética, de coisas saudáveis, do que é bom para a cabeça. Muito bem. Esse é o foco do nosso canal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Vou falar aqui também, gostaria de introduzir aqui, de fazer uma breve apresentação da Luciana Correia e da Sabrina Muno, as nossas palestrantes, super craques nos temas em que atuam. Vocês vão ver que barato, que bacana que vai ser esse papo, porque esse pessoal é super quente. Muito bem. A Luciana Correia é educadora, consultora e é estudiosa apaixonada pelos temas longevidade, gerações e contemporaneidade. Desde 2013 é docente nos programas abertos à maturidade da PUC de São Paulo e da Unip de Alphaville. Ela atua também no desenvolvimento de projetos educacionais e corporativos. É mestre em comunicação e práticas de consumo e tem MBA em marketing pela ESPM de São Paulo. É também graduada em Publicidade e Propaganda pela FAAP, especialista em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional pela ECA, USP. Executiva em Marketing e Comunicação com mais de 20 anos de experiência. Puxa, que brilhante carreira, hein, Luciana? Que brilhante currículo você tem. Sabrina Muno é pós-graduada pela Cefatef em Terapia Sexual na Saúde e Educação. Se especializou em sexualidade e é membro da Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual. Aprendeu a amar sua profissão ao ver nela a possibilidade de levar às mulheres e homens informações de qualidade sobre como funciona a sexualidade de cada um, ajudando essas pessoas a desvendar alguns tabus e, essencialmente, mostrar que a vida sexual pode ser plena e feliz em qualquer idade ou fase da vida. Como palestrante, acredita que a educação sexual é importantíssima e principal fonte de conhecimento para que homens e mulheres tenham uma vida sexual saudável. Brilhante, muito bacana, viu? Que propósito bacana esse daqui. Muito bem. Apresentadas as nossas palestrantes, eu gostaria de pedir aqui para a Luciana falar um pouquinho na prática, né? Como é que a coisa acontece, Luciana? Como é que a sua vida profissional acontece? Como é que é a prática? Nossa, Laércio, a prática é algo absolutamente fascinante, né?
porque eu fiz uma transição de carreira da área de marketing de comunicação em 2013, passando a trabalhar com a educação e muito especificamente com a educação voltada para as pessoas com mais de 60 anos, né? Eu acho que tem sido uma descoberta a cada dia, a cada semestre, a cada novas aulas. Eu costumo dizer que eu aprendi muito mais até do que eu ensinei, apesar de levar, né, os assuntos da contemporaneidade, assuntos da tecnologia, das nossas relações, né, com os dispositivos tecnológicos para este grupo. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. E o que é muito interessante, assim como você, eu também acredito muito nessa troca intergeracional, e o que é muito interessante, eu aprendi com este grupo tão interessado e tão interessante, algo absolutamente importante, que é a curiosidade e a flexibilidade diante do novo também não envelhecem, também não muda, e que ela pode acontecer em qualquer idade. E que quanto mais curioso, mais flexível e mais disposto nós estamos a continuar aprendendo sempre na vida, mais plenos nós nos sentimos. Eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado. Eu tenho, se eu for colocar hoje, eu tenho uma média nesses grupos, né, para a maturidade, uma média de idade de 75 anos, dessas minhas alunas, na maioria estamos falando de mulheres, aí cerca de 95%, mas eu já tive aluno com 100 anos. Né? Quando eu dei aula para ele, ele estava com 98. 2 anos depois, nós fizemos uma comemoração para comemorar o centenário dele. E assim, e a disposição e a lucidez de alguém que tinha sido muito marcado pela vida, era um sobrevivente do Holocausto, hoje ele já não está mais conosco, mas naquela época, sobrevivente do Holocausto, me ensinou muito, inclusive que nossa cabeça e a nossa disposição, ela é algo absolutamente eterno. Então, assim, no dia a dia, na prática, é uma troca muito grande e a curiosidade sempre aguçada. Isso eu acho que é o maior ensinamento que eu recebi e aquilo que eu também mais proporcionei, no sentido de quanto mais eu estimulei a prática da curiosidade, da troca e da busca, né, por novos conhecimentos e da flexibilidade, eu acho que mais todos nós ganhamos. Então, é absolutamente fascinante. Eu brinco, né? Eu deixei o marketing, deixei a comunicação. É claro que, de alguma forma ou de outra, você sempre está em contato com essas áreas, afinal de contas, eu nasci profissionalmente nelas. Mas nada me fascinou tanto quanto a educação, e principalmente a educação voltada para esse público maduro, que é algo assim, maravilhoso. São experiências e vivências realmente maravilhosas que eu tenho ao lado deles. Muito interessante, muito bacana esse seu lado prático, né? A aplicação prática de todo esse conhecimento e experiência que você tem de vida. Que bacana, hein? Que experiência, hein? Trabalhar com alguém que tem 100 anos e que passou por isso tudo é incrível. Sabrina, por favor, fala para nós como é que a coisa acontece. Vamos lá. Nossa, vendo a Luciana falar, já sei que somos duas apaixonadas pelo que a gente faz, né, Luciana? Eu também fiz uma transição de carreira há 7 anos. Eu vim da área de TI, veja só, nada a ver. E aonde o meu forte era relacionamento, né? E eu comecei a estudar sexualidade e realmente me apaixonei pelo tema. Eu trabalho na prática em consultório, né? Então eu atendo as pessoas que me procuram, né? Para a gente falar sobre sexualidade, sobre as queixas, né? De cada uma, abrir a cabeça delas, que é um processo complicado, né? É difícil para cada uma, dependendo do cenário, né? Só que eu achava que estava pouco. Eu falar com o individual, eu não ia conseguir mostrar para todo mundo que a sexualidade é uma coisa muito... faz parte da vida, né? A gente não pode ter tanto tabu assim como a gente tem.
E então eu abri uma empresa chamada Santa Sensualidade, onde eu faço eventos, né? Ou seja, eu faço papo de mulher, né? Então quem quer fazer um aniversário diferente, algum evento, né? Empresas, inclusive, me chamam para a gente falar sobre sexualidade. Então aí eu vi a oportunidade de realmente espalhar, né, a informação. É claro que nos eventos é uma coisa mais lúdica, porque eu acredito muito no aprendizado lúdico. Estava até comentando com o Laércio aí de uma das minhas lives que eu fiz, e eu acredito muito nisso, mas a informação está lá. Então eu fico muito feliz quando eu acabo em qualquer evento e eu recebo feedbacks que, nossa, né, como eu consegui abrir, né, como eu consegui entender o que é a sexualidade, como é uma coisa simples. E vendo a Lu falar do seu aluno de 100 anos, eu fiz uma vez uma palestra para a terceira idade. Gente, foi emocionante, porque veio uma senhora de 80 anos, de Bengalinha, não sei como ela chegou, ela tinha uma dificuldade de locomoção. E eu apresento, né, para fazer lúdico, eu apresento muitos brinquedinhos, né, para a pessoa ter um contato e saber que é uma coisa gostosa, que é uma coisa que faz parte, que pode usar, que não vai ter problema. E ela me chamou num canto e falou assim, olha, eu estou viúva há 3 anos, mas eu conversei com a minha ginecologista e falei se eu podia usar essas coisinhas de plástico, que eu não lembrava o nome, que era um vibrador. E eu uso o meu vibrador, 80 anos. Gente, eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, que maravilha, se todas pensassem como vocês, tirasse o tabu, né, enfim. E eu fiquei muito feliz, né, aí que me dá mais ânimo, mais vontade de levar essa informação para todos, né, para a gente de uma forma muito mais saudável, né, tanto as relações como individualmente também, né, independente, né, de como você está naquele momento. E é isso, sou uma apaixonada igual a Luciana pelo que eu faço. Que bacana, que experiência incrível isso daí, hein? Eu acho que todo esse conhecimento também aplicado à prática, foi aquilo que a Luciana falou e que você vem confirmando, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Mais a gente sedimenta o conhecimento que a gente está ali transmitindo. Muito, muito interessante isso, viu? Interessante também, eu acho que a gente deveria dar uma pontuadinha nisso aqui, é o seguinte, nesse ponto, é que depois dos 50, a gente tem os 50 a mais, os 60 a mais, os 70 a mais, os 80 a mais, os 90 a mais, e vamos ter, e já temos alguns 100 mais, né? A longevidade chegou, com isso a gente está vivendo cada vez mais. E eu gostaria de pontuar que existe uma segmentação entre, e é claro, né, a gente sabe disso, existe uma, quando a pessoa fala em idoso, existe uma segmentação no idoso, né? Tem os 60 a mais, os 70, 80, e cada um deles com as suas peculiaridades, com as suas características próprias, necessidades específicas, expectativas específicas, né? É muito importante a gente ter isso em mente e sempre pensar nisso, né? Infelizmente, o mercado não pensa assim, a indústria ainda não pensa assim, mas uma das bandeiras que a gente tem no canal é essa, é quebrar este paradigma e falar, não, tem muita vida aqui pela frente e a gente deseja, a gente tem anseios de consumo, a gente quer, a gente tem anseios de consumo, a gente tem anseios por bens e serviços específicos para as nossas idades, né? Para essa segmentação, 60 a mais, 70 a mais e por aí vai. Muito bem. Gostaria então de puxar aqui uma conversa, né? De puxar um papo na linha que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, eu digo, nos últimos 13 ou 14 meses, que é a linha esse cenário de pandemia, né? Mas não tanto focado na pandemia, e sim na questão psicológica das pessoas, né? Como é que você tem visto, por exemplo, na prática, como é que vocês têm se relacionado com essas pessoas, né? Como é que essas pessoas têm se apresentado em relação a esse período, psicologicamente, né? Por exemplo, Luciana trabalha com educação e é muito ativa, dá aulas, né, online para esse grupo todo. Sabrina tem uma relação direta com essa segmentação. Luciana, vamos começar com você. Como é que você está vendo? Como é que você tem recebido essas pessoas? O que tem acontecido aí? O que tem sido falado?
Laércio, eu acho que assim, você tem múltiplas, como você mesmo comentou, né? Como você tem cortes etários múltiplos, cada um com suas peculiaridades e expectativas, eu acho que a gente pode dizer que tem também na relação com este momento, né, com a educação no meio dessa situação de pandemia, também temos diversos cortes, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que aconteceu é que todos nós, independente de qual a nossa faixa etária, o grupo etário que a gente se encontra, fomos tomados de uma surpresa muito grande com o tempo que toda essa situação está durando, né? Do quanto nós estamos ainda em plena atividade no que diz respeito a essa pandemia, que a gente não sabe exatamente quando é que esse ciclo vai terminar. Mas, a princípio, o que eu notei? Eu poderia dizer que eu tenho dois grandes grupos de alunos com os quais eu me relaciono. Então, os alunos voltados para as universidades da terceira idade, que são os alunos, as alunas, porque realmente a esmagadora maioria são mulheres, da PUC e também as mulheres da Unip lá em Alphaville, elas receberam primeiro com uma certa surpresa e depois com um certo distanciamento. Embora elas tenham acesso ao meio tecnológico para que as aulas pudessem ser continuadas pelo meio remoto, pelo meio digital, pelo online, isso acabou não acontecendo na prática, o que é uma pena. Mas, por outro lado, você tem alguns grupos, e às vezes dentro da mesma faixa etária, mas que tem uma perspectiva diferente, que esses sim continuaram com as suas aulas, né? Eu acho que o grande corte que nós temos entre uma coisa e outra, quem continuou e quem descontinuou essas atividades, tem mais a ver com o objetivo dessas atividades. Então, quando a gente fala de educação para a maturidade, principalmente nas universidades abertas para a maturidade, eu entendo que o aspecto da socialização ele tem muito mais relevância do que o aspecto da transmissão ou da aquisição de conhecimento em si. Então, a finalidade não é a aquisição ou a transmissão de conhecimento. Existe a necessidade, a busca por uma atualização, não tenha dúvida, mas a socialização é um aspecto absolutamente importante. Então, eu sinto que para este grupo, a falta da convivência foi muito dura. Né? Depois a Sabrina vai falar, provavelmente ela tem uma visão, né, da prática terapêutica que eu não tenho, mas assim, foi muito duro esse distanciamento daquele grupo social com quem você tinha encontros 2 vezes por semana e encontros dentro de um ambiente de interesses comuns, dentro de um ambiente de objetivos comuns, de paridade também, do seu background, da sua história de vida, né? Então, eu acho que neste ponto a pandemia ela acabou sendo muito difícil para esse grupo. Por quê? Porque as aulas presenciais elas deixaram de acontecer e o presencial era importantíssimo por conta do aspecto da socialização. Agora, por outro lado, nós temos grupos e daí grupos de pessoas que se sentiram mais à vontade para continuar não só se socializando, mas também se atualizando em termos de conteúdo a partir do uso das ferramentas online. Então, eu te diria que existe um pouco de cada realidade. E isso não tem a ver, dentro do círculo com o qual, né, eu me relaciono, a ver com a condição de acesso à tecnologia. Tem mais a ver com a predisposição de cada um. Agora, por conta de alguns contatos que eu tenho com algumas pessoas, eu estava até comentando agora há pouco com vocês, isso não é a realidade do Brasil todo. Infelizmente, a educação, principalmente no EJA, que a gente conhece, né? Que é a educação de jovens e adultos, que é uma versão atualizada do que há 50 anos atrás seria o Mobral, essas pessoas realmente descontinuaram completamente o acesso à educação.
o que é uma pena. E daí por conta do quê? De condição estrutural, né? De acesso à internet de banda larga com qualidade, de equipamentos com qualidade, né? E daí você teve uma descontinuidade muito grande, o que é uma pena, porque essas pessoas continuam alijadas desse processo, né? De autodesenvolvimento. E quem chega numa idade mais assim, adulta, né, buscando as primeiras letras, é alguém com muita força de vontade e interesse de se autodesenvolver. E uma pena que os recursos não são disponíveis para este grupo, né? Então, eu vejo esses aspectos. Agora, a Sabrina vai poder comentar melhor do que eu, mas eu te digo uma coisa, tem uma questão que eu acho que faz muita diferença, que é a questão da socialização. E eu fico triste que alguns grupos não consigam entender que, por mais que seja diferente, os meios online, né, esse contato remoto, também permite uma socialização que é muito válida. Sim, né? Sim. E eu acho que, nesse aspecto, as pessoas poderiam estar aproveitando mais, né? Exatamente. Além do aspecto, daí vou puxar a brasa também para minha sardinha como boa professora, né? E tem o aspecto da atualização, que é da entrega de conteúdo e tudo mais, que eu acho que é muito válido, muito importante e a qualquer momento deve ser privilegiado também. Mas, enfim, eu acho que são esses dois aspectos. Acho que você você pontuou muito bem. Antes de passar para a Sabrina, só queria fazer uma pontuação muito breve, né? Duas ou três pontinhos aí bem bacanas. Você falou da sociabilização na escola, por exemplo, no curso. Isso é fundamental. A gente tem sentido isso em todas as faixas etárias. Esse distanciamento está pegando todo mundo, todos os alunos de todas as faixas etárias. E, sobretudo, pela questão da sociabilização. Exatamente. Porque é tão bacana você encontrar, é um local de encontro você encontrar os amigos, para estudar junto, para conversar e tal. É uma vida social que a gente está, infelizmente, privado nesse momento. Um outro ponto... Eu acho que é interessante, desculpa só te interromper, o que eu acho que é interessante nesse aspecto da sociabilização é como ela pega as duas pontas do espectro etário. Então, pega o grupo, né, mais maduro e pega as crianças, os pequeninos também, cujo aspecto da sociabilização também é muito importante na ida para a escolinha, mais do que as primeiras letras, né? Então, isso me chama muito a atenção de como é que isso acaba, a educação nesses dois grupos acaba, de alguma forma, se fragilizando pelo esse momento histórico, né? Sem dúvida. É uma realidade. Todos eles, os adolescentes, os jovens, os novos jovens, e pessoal que entrou na universidade e tal. E eu ouvi um termo essa semana, numa matéria de fora, uma revista de fora, e o termo em inglês é languishing. Languishing significa definhamento, se é que isso existe em português, definhando ou definhamento, que é o que está acontecendo com a sociedade hoje, por conta desse distanciamento, por conta de toda essa pressão, dessa perspectiva turva que nós temos. De certa forma, a gente está se definhando e a gente precisa tomar muito cuidado em não definhar. A gente tem que ter alguns nortes, né? Por exemplo, educação, estudar em casa, esporte, se dedicar a alguma atividade que te mantenha numa condição de não definhar, né? Numa condição que te mantenha em pé e olhando para frente, seja de alguma forma olhando para frente. Tem mais para falar, mas chega, vou passar para a Sabrina. Fala, Sabrina, por favor. Então, gente, assim, é exatamente o que aconteceu também com a maturidade aqui nas relações sexuais com o parceiro ou mesmo sem quem não tem os seus parceiros, né? Então, essa sociabilização afetou em cheio também a questão das relações sexuais, né? E por quê? Vamos lá. O que a gente tem? Nós temos dois cenários. Nós temos os casados, né? E temos os homens e as mulheres que ou são viúvas, ou são divorciados, ou solteiras, né? O que acontece? Para o primeiro cenário dos casados, você nunca viveu 24 horas com a pessoa dentro de casa. Isso é uma coisa nova, né?
por mais que você, tô aposentado, ele também, a gente tá junto, mas você sai com as suas amigas, né? Você vai lá na casa de uma amiga conversar. Por quê? Porque você vai ter a sua individualidade, gente. E a individualidade é muito importante para o relacionamento, porque você sai e volta com a cabecinha leve, com a cabecinha fresca, né? Para conversar com seu parceiro, com a sua parceria, para falar o que aconteceu lá fora, né? Então, assim, pequenos passeios, né? Pequenas coisas. No começo estava muito difícil, estava pior, né? Porque a gente não podia. Na verdade, eu só saía uma vez por semana para ir no supermercado, né? E então essa faixa etária estava com muito medo. Então, às vezes, quem fazia supermercado ou alguma coisa eram os filhos, né? Porque tinha medo que acontecesse alguma coisa. Então, nem isso eles tinham. Então, ficar 24 horas presa, né? Em casa com aquele parceiro, às vezes, assim, você acaba conhecendo uma pessoa que você não conhecia, né? E você vai definhando, sim, e qual é a vontade de você estar junto? Qual é a vontade de você fazer uma coisa gostosa com o parceiro? Então, assim, chegou muita coisa. E outra coisa importante também, eu falo muito do relacionamento saudável, né? Que tem algumas coisas que você faz, né? Então, por exemplo, as saidinhas, de vez em quando a viagem é importante também para esse relacionamento, né? Para a gente regar o relacionamento. Claro, E claro. chegou muito, muito no meu consultório, assim, surtei, crise de ansiedade total, né? Nas mulheres, principalmente, e perdeu o desejo, que eu vou falar um pouquinho depois do desejo, que antes era super ativo, enfim, porque a gente viajava, a gente saía, e agora eu não tenho mais isso. Né? Então, assim, eu não tenho mais esses escapes, que é muito importante. Ai, mas você precisa disso? Gente, é saudável. É super importante você ter aquele momento, né? Para os dois sozinhos, né? E às vezes, assim, às vezes a gente tem netos que vêm em casa, enfim, né? Tem uma vida social. E isso afetou demais. Os solteiros, as viúvas ou as que são divorciadas também, porque também saem, também têm as amigas, também, né, vão fazer happy hour e convidam as pessoas para vir em casa, tem a individualidade delas preservada, a cabeça fica fresquinha lá, né? Então lá também tinha os namorados, os crushes, super atual hoje em dia, né? Que eu acho, nossa, super saudável de você ter, né, seus namorados e conhecer gente nova. Ficou parado, né? Como que eu vou fazer isso, né? Agora, com toda essa loucura acontecendo. Então, eu vi muito, muito acontecer e chegou no meu consultório muita gente dessa forma. O que eu indico, o que eu falo, né? A questão muito importante para tudo isso é ter a sua individualidade. Então, aquele casal que está vivendo 24 horas tem que achar umas possibilidades de poder fingir que está em lugares diferentes, né? Quando se tem essa oportunidade. Primeiro, né? A gente precisa querer fazer isso, estar disposta, né? Porque também tem autossabotagem. Ah, mas não consigo. Ah, mas eu não quero. Ah, mas não sei o quê. Mas você tem que estar... A primeira passo é eu quero. Então, por exemplo, aqui em casa funcionou muito eu trabalhar no escritório, meu marido na sala, minha filha no quarto. Então, parecia que a gente estava em lugares totalmente diferentes, assim, eu não via ninguém, né? Os três enlouquecidos, minha filha estudando, meu marido trabalhando, eu aqui. Aqui na minha casa é a mesma Funcionou. coisa. Desculpa só te É interromper, mas concordando, aqui é a mesma coisa. a Cada um mesma pegou um coisa. cômodo e é o jeito da gente ficar distante, né? Não, e mesmo porque se eu trabalhasse do lado do meu marido, gente, a gente ia se matar, porque eu falo alto, ele também, call toda hora, sessão terapia toda hora, e ele falando também, não ia dar certo. Isso foi legal, foi uma coisa que eu reparei, porque a gente não saiu assim de cara sabendo tudo da pandemia, a gente foi observando. Sim, Isso sim. foi uma coisa legal que foi legal para mim e eu passei para os meus pacientes, né? Tenta fazer dessa forma. Então a gente se encontrava no almoço, foi tudo bem, voltava. Outra coisa, online. Essa questão online veio para ficar, não tenho dúvidas, né? Que você faz os encontros online, gente, eu fiz muito encontro online com as minhas amigas, porque assim, todo mundo acha o seguinte, né? Eu já até respondi um seguidor meu essa semana, acho que terapeuta sexual, meu Deus, né? Nada vai acontecer com ela. Gente, vai acontecer, nós somos seres humanos, né? Igual eu respondi, dentista tem cárie, endocrinologista pode ser gordinho, né? Então, assim, gente, somos pessoas como qualquer outro, só que a gente sabe os caminhos para a gente não cair nas armadilhas.
esses encontros online são muito importantes. Eu fiz vários com os meus amigos, dei muita risada. E eu voltava para minha família, para o meu marido, leve. Sabe, assim, nossa, que legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso dá um refresco, você fica refrescante para que você tenha o seu relacionamento de uma forma saudável, né? Então, essas são Agora, quem é... Ah, tá, mas eu tô sozinha, o que que eu faço, né? Você não precisa sair com a pessoa, mas você pode se encontrar com uma pessoa online, você pode fazer os seus encontros com amigas online, dar as suas risadas, né? E ter o seu momento de intimidade com você, gente. Nada mais gostoso do que você namorar com você. Você ter o seu autoconhecimento, você ter seu momento, você tomar o seu banho gostoso, isso é muito importante, saudável, né? Depois, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, eu posso falar para vocês também, mas é super importante o momento com vocês, a sua individualidade. Então, assim, eu percebi muito isso, sabe? Então, eu comecei a dar dicas. Tempo de qualidade. O que a gente vai fazer? Assiste um filminho junto, né? Pega uma pipoca, faz disso um evento, manda mensagem pelo WhatsApp, mesmo que ele está do lado, uma mensagenzinha mais fogosinha, mais picante. Ai, tô morrendo de saudade, vamos se encontrar daqui a pouco na sala. Essas coisas, você precisa ter um pouco de criatividade nesse momento de pandemia. Acho que nesse momento, mais do que nunca, precisa ter muita criatividade. E aproveitando isso que você está falando, é que agora o nosso modo de relacionamento é através de tecnologia. É isso que a gente está tendo aqui. Eu acho que esse momento, por exemplo, que a gente está tendo, é um momento que a gente vai esquecer um monte de coisa do dia a dia e vai se enfronhar num bate-papo, numa roda de conversa, esquecer um pouco do... Sabe, aquilo que a gente fazia antes e que a gente não pode fazer, nós vamos ter que fazer com a tecnologia. Não tem jeito, nós vamos ter que fazer. Eu acho que live é um negócio que, não só live, mas live e conteúdo de qualidade, ou conteúdos interessantes de internet, são coisas que vieram para ficar e durante um bom tempo vão permanecer. A gente não sabe quanto tempo, porque é a única janela que a gente tem. Onde mais a gente poderia conversar? Talvez, em tempos atrás, talvez num café qualquer da vida, mas hoje não tem, né? E se a gente não conversa aqui, não tem onde conversar. A gente pode ver assim, a gente pode ficar numa escuta passiva, quer ver um programa interessante de televisão, quer ver alguém falando, enfim, sobre temas diversos e tal, mas é uma questão passiva. Como a gente tem aqui que é algo interativo e que a gente troca informações e a gente percebe sensações, porque de certa forma a gente está próximo, é uma maneira de dar uma relaxada, de sair um pouco do dia a dia e é o que nós vamos ter que aproveitar e desenvolver cada vez mais. Por um lado, é muito interessante, porque a gente vai ter que desenvolver essa habilidade que até então a gente não havia atinado para isso, a gente está desenvolvendo, a gente está se autoconhecendo como desenvolver esse negócio, a gente vai ter que desenvolver, né? E depois, quando passar, a gente volta aprimorado para as relações mais físicas. PhD. Mas aí também um ponto super importante. Oi, pode falar, Lu. Tem um aspecto super importante disso que vocês estão falando, que eu acho que tem a ver até com aquilo que eu estudo, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, essa ideia do lifelong learning é justamente a possibilidade de você abrir espaço para essa adaptação, de entender que tudo isso que a gente está vivendo faz parte do nosso processo de aprendizagem. Que aprendizado não depende, por exemplo, da relação com a escola, né? Então, assim, da relação com a instituição, mas depende do quê? Da nossa disposição pela troca, né? Estarmos dispostos a ter troca. Então, eu acho que, assim, talvez tenhamos aprendido nesses 14, 15 meses que estamos passando por essa situação, muito mais do que aprenderíamos se estivéssemos sentados num banco, né, de uma escola, né, dentro de uma instituição formal, muito mais, né? E vamos sair muito, eu acho que, assim, diferentes. Eu não sei se eu poderia... né? Também. Eu não sei se a gente pode dizer que necessariamente vamos sair renovados, porque eu acho que a cobrança que principalmente esse medo, né, que nós vivemos da situação, das incertezas, ela é muito grande, mas você tem um aspecto que é assim, então por isso eu não diria que nós vamos sair renovados, mas que nós vamos sair pelo menos atualizados, não tenha dúvida.
E depois eu nem sei te dizer se eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir voltar àquele mesmo modelo que a gente tinha antes. Eu acho que alguma coisa muda, né, Lu? Alguma coisa Eu vai acho que mudar mudou. na nossa rotina, né? Vai. Mas o que eu queria também alertar é o seguinte, né? Eu estou falando muito aqui do que aconteceu de uma forma que foi assustador para cada casal e que às vezes a pessoa não sabia. Nossa, eu não conhecia essa pessoa com quem eu estou casada. Mas o contrário também aconteceu. O contrário, essa aproximação fez com que o casal se conhecesse. Então aconteceu isso também, eu achei muito legal. Eles se aproximaram, sabe? Se entenderam. Então houve isso também, né? Então, e isso eu estou falando em qualquer idade, principalmente, né, nos 50 mais, mas houve isso também, essa aproximação, que eles se abriram para o diálogo, né? Se abriram, bom, estamos aqui. Então vamos fazer do limão uma limonada. Então isso aconteceu também, achei muito bacana. E aproveitando isso, desculpa só, aproveitando, alguns papéis se inverteram. Antes quem era o provedor não é mais, a coisa muda, né? E esses papéis se inverteram, né, no casal. E isso também pode causar um dano, dependendo. Se o homem era o provedor e perdeu isso causa um dano também na relação sexual, porque vai ter que saber lidar com isso. Vai ter que saber lidar com isso, né? Não é, gente, eu tô falando aqui, não é um processo fácil. Tem algumas pessoas que pegam rápido, né? Então, eu vejo isso muito na terapia. Tem casal, ou tem até as mulheres que vão somente elas, que pegam muito fácil o fio da meada. Mas tem outros que demoram bastante para entender. Então, assim, é um processo e cada um tem o seu. Não existe o certo ou errado. Cada um tem o seu processo, dependendo do seu cenário de vida, né? Agora, também tem uma coisa importante, como é que você chegou na pandemia, né? Como você chegou na pandemia, né? Você estava bem com você não estava bem? Porque a gente também coloca muito a culpa na pandemia. Claro que teve um peso muito grande. Mas como você chegou para dentro dessa pandemia? Como você estava com seu marido? Como você estava com você? Como é que você embarcou, né? Como é que você embarcou? Você potencializou, né? A Exatamente. coisa existia, você potencializou, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, o desejo, né? Que eu falei que eu ia comentar. O desejo, lá no comecinho, quando a gente namora, aquela coisa fogosa, aquela paixão, o desejo é super ativo. Você olhou, você já tá com vontade, e tudo bem. Você nem percebe nada, você nem pergunta, nem sabe, nem... Enfim. Mas depois de um certo tempo, com um relacionamento longevo, o desejo vai ficando responsivo. E isso é normal, não é um problema, tudo bem. O que a gente não pode é ficar sentado esperando o desejo chegar. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, durante o tempo também, além de um relacionamento longevo, a gente tem o fator da menopausa, né? Que os hormônios, eles vão trazendo várias coisas. Então, a lubrificação, a irritação, várias coisas. Que aí, você colocou tudo num balaio de gato e falou, foi a pandemia. Mas será que foi só a pandemia? Vamos analisar e separar. Né? Menopausa, a gente consegue fazer um tratamento, consegue ir no ginecologista, consegue entender o que está acontecendo. Né? Então, assim, a gente tem que separar e entender o que realmente é a pandemia, o que faz parte da sua vida. Né? O desejo responsivo faz parte da sua vida. E aí tem várias formas de você resgatar isso, né? E o seu parceiro vai te ajudar, você tem que se ajudar. Então, lembrando de coisas que te deixavam excitadas lá no passado, né, te estimulando. Então, essas mensagenzinhas que eu falei, que são super legais, de você dar aquela aflorada. Então, isso também foi legal, porque algumas mulheres, principalmente, elas se resgataram nesse desejo, falando, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô aqui, né, então como que eu faço? Então, aí a gente dando esses direcionamentos, elas se reencontraram, né? Então, foi um lado bom, né? Para quem estava afim, né? De entender e querer, e realmente afim de se reconectar. Isso, gente, isso vale Sabrina, para as casadas e para as solteiras. Tá chegando uma pergunta aqui. Opa. Deixa Perdão. eu só pegar esse Fala aí, fio Lu. da meada. Eu acho assim, isso tem tudo a ver com a ideia realmente da aprendizagem, sabe? Então, assim, esse autoconhecimento, esse espaço para curiosidade, para autodescoberta, o se permitir. Isso, se permitir. Eu acho que a palavra é se permitir. Se permitir. Você está trazendo um assunto que é absolutamente sensível e que eu acho que ele é muito... Ele se impacta muito por essas situações de medo, de incerteza e tudo mais que nós vivemos. Mas se a gente pegar
tudo isso que você falou, toda essa fala, cabe para qualquer processo de aprendizagem, de qualquer coisa, né? Então, o se permitir, o estar aberto, o se autoconhecer, né? O explorar. Nossa, Sabrina, eu acho que isso daí é uma fala que eu encaixaria em absolutamente tudo. É verdade. Poderia ser no aspecto da sexualidade, podia ser aprender a consertar motor de carro. Serve. Você entendeu? Serve para tudo. Serve, exatamente. Eu acho que assim faz parte da essência da aprendizagem. E quando a gente fala de educação, a gente fica muito pensando, né, no que é que a instituição vai me trazer. Mas eu defendo mais essa visão do contrário, né? Como é que eu vou disposto para o processo? Desculpa, Laércio, te cortei, falar, mas é que eu não podia chegaram duas perguntas. Imagina, de forma alguma, é que chegaram duas perguntas aqui muito bacanas e que tem a ver com o que a gente está falando. Eu estava falando, por exemplo, a Sabrina, eu vou passar essa pergunta, a pergunta é para a Sabrina aqui, olha, a questão sexual, a Ana fez essa pergunta. A questão sexual é tabu desde sempre. Como entender e viver com as mudanças sensitivas de cabeça, de corpo? Gostaria de entender como o prazer e a libido muda com a chegada da idade. Boa pergunta, Ana. Realmente, conforme vai chegando a idade, eu já dei uma pincelada, né? O desejo muda. Né? Isso muda e é normal, porque as pessoas vêm me procurar falando, ai meu Deus, agora eu não tenho mais desejo. Não, calma. Seu desejo, a resposta sexual é diferente agora. Você precisa de ser estimulada, né? Então, você está normal, porque as pessoas me procuram achando que tem algum problema de saúde, né? Assim, desesperadas. E quando eu explico, elas saem tão aliviadas, né? Que falam, ainda bem, graças a Deus. Então, o desejo, ele muda, né? Ele muda, ele vai ficando responsivo e você tem que fazer você tem que ter alguns gatilhos para que você tenha esse desejo. Agora, no decorrer do tempo, o tabu existe do começo ao fim da sua vida, principalmente porque nós mulheres, principalmente nas mulheres, porque nós somos criadas e educadas de uma forma muito restritiva, né? Não pode, não deve, isso é feio, né? Então a gente carrega isso. O que eu recebo no consultório de problemas na sexualidade adulta, e quando eu cavoco, né, e pergunto como era a sua família, como era a sua mãe, como era seu pai, nossa, aparece muita coisa. Meu pai tinha... Deixa eu te perguntar uma coisa. E o homem também, quer dizer, você atende casais. As expectativas e anseios também é do sexo masculino. O homem. Também as perguntas vêm do porque assim, o homem, assim como a mulher foi totalmente castrada, o homem foi totalmente liberado. Isso também causa um problema para eles, porque você concorda? O homem não pode broxar, o homem não pode chorar, o homem tem que, todas que aparecerem na vida dele, ele tem que sair. Às vezes ele não quer, mas se ele não sai, ele é considerado, tem algum problema, ele é estranho. Isso também causa um impacto para o homem, eu não quero. Então, por exemplo, quando chega no consultório que a mulher quer sexo todo dia e o homem não, meu marido tem algum problema, ele não quer, gente, mas ele não quer, para ele não é todo dia, é uma vez por mês, e tudo bem, né? Vamos tratar isso, vamos equilibrar. Então, para o homem também é pesado, assim como para a mulher, né? A gente acha que não, mas também, né? Então, como que a gente deve tratar, Ana, assim? A gente tem que estar aberto a essa situação, né? Então, por exemplo, eu costumo falar muito sobre sexualidade no meu Instagram e nas minhas palestras de uma forma muito divertida, sabe? E assim, e lúdica. Por quê? Porque eu sei que é um tema tabu. E a gente só vai tirar esse tema tabu de uma forma tranquila, de uma forma, sabe, isso aqui, gente, é normal, né? Olha, a sua vulva. Muitas não conhecem a vulva, gente. Muitas não olham com o espelhinho para saber o que tem lá, o que não tem. Então, é um processo que você vai ter que estar afim de mudar. Né? Então, você vai ter que ir atrás da informação, pegar aquele profissional ou aquela pessoa que você acha que é bacana, para você começar a se familiarizar com o tema. Sabe, se familiarizar, poxa, com um vibrador. Nossa, nas minhas palestras é engraçado, sabe? Várias coisas interessantes que acontecem. Eu levo os brinquedinhos e levo os produtinhos, para que as pessoas entendam que aquilo lá, gente, é um gelzinho que vai trazer uma coisa gostosa. O vibrador só vibra, não vai correr atrás de você. E é muito legal para o autoconhecimento. Eu vejo as carinhas de cada uma.
Gente, parece que eu tô passando uma coisa muito feia para todo mundo ver, sabe? Fica todo mundo assim, ai, né, então. Mas no final, elas me procuram e falam assim, nossa, Sabrina, você conseguiu passar de uma forma tão leve. E olha, que tem mãe, tem avó, tem tia. Eu falo para todo mundo. Então, a minha fala engloba todo mundo. E elas me procuram falando, puxa, gostei da sua fala. Você não foi assim, de uma forma vulgar. Já começa pela apresentação, porque é aí que tá o tabu também. Você vai falar sobre sexualidade, a pessoa vai com um decotão, mini saia, colchão para fora, tal. Já fica vulgar, entendeu? Você não pode passar essa forma vulgar para as pessoas. Caricato, né? Caricato. Sabe, eu sou uma pessoa normal, né? Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa, já falo, gente, sou casada, 22 anos, tenho uma filha de 15, né? Então, aqui em casa, Ana, por exemplo, a minha filha está acostumada, ela já viu 500 milhões de todos os vibradores que eu apresento, que eu falo, que eu mostro, que é bom, até no consultório, tava tudo ligado na sala uma vez, e tava um monte lá, e tá tudo bem. A gente tem que começar a fazer essa educação desde o começo. Né? E é um processo, Ana, que você vai ter que se abrir para isso e procurar a informação. Uhum. Tem uma outra pergunta muito, muito bacana essa sua colocação, viu, Sabrina? Tem uma pergunta para a Luciana do Luiz Carlos. Ele diz o seguinte: esse novo aluno, que é o cara que tem mais de 50 anos, 60 anos, ou seja, o sênior, ele entende que o conhecimento prolongado, o lifelong learning, é uma questão legítima, né? A gente sim vai aprendendo ao longo da vida, não importa a nossa idade. Muito bem. Segundo, o quão necessário é para a nossa existência pessoal e profissional? Ele faz essa pergunta, ok. E também ele diz, hoje é mais importante, e nessa fase da vida, você está mais para o lado filosófico da coisa, do entendimento de vida, ou do lado de engenharia, da engenharia da coisa? É mais para humanas ou mais para exatas, né? Nessa fase da vida? Nossa, que boa pergunta, realmente bastante complexa. Eu diria assim para o Luiz Carlos, aprender é algo que a gente passa ao longo da vida, mesmo sem perceber. A ideia do lifelong learning é do aprendizado indo além da ideia formal. Então, por exemplo, ao assistir um filme, ao ter uma conversa, às vezes um bate-papo na fila da padaria, você aprende alguma coisa, porque você acaba se permitindo ter trocas com pessoas que têm um background diferente do seu, que têm experiências diferentes da sua, que têm informações diferentes, e isso é essencial no mundo de hoje. Porque se tem uma coisa que a gente vive na atualidade, é assim, a diferença. Nós somos essencialmente diferentes, tentando conviver, né, dentro desse planetinha lindo, azul aqui, mas com muitas diferenças e com muitas individualidades. Então, hoje, nós temos, né, a necessidade de termos a nossa individualidade e que ela possa florescer dentro da nossa sociedade. É só através da aprendizagem, de estar, e a aprendizagem que eu falo, não é ir para uma escola ou ler um livro, nada, mas é assim, é estar, permitir a vivência, e permitir conhecer, e permitir se explorar, permitir aumentar os seus conhecimentos a partir dessas trocas. Então, só a partir disso que a gente consegue conviver no mundo de hoje. Então, se você não estiver aberto a entender o que é a globalização, vamos falar, né? Que ele fez a pergunta do ponto de vista das exatas e das humanas, né? Então, assim, do ponto de vista das exatas, se você não entender alguma coisa, ou estar aberto a conhecer um pouco a respeito de economia, a respeito de tecnologia, você não consegue mais viver nesse nosso mundo que está absolutamente impactado, principalmente tecnologicamente. Inclusive em termos de empregabilidade, né? Só aproveitando o que você está falando. Absolutamente. Perfeito, absolutamente perfeito. Porque senão você não consegue, inclusive, acompanhar o ritmo das inovações que se tem hoje, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente na faixa dos 50, que aprendeu na universidade há 25 anos, 30 anos atrás, tudo isso, todo esse conhecimento se renovou.
né? Então, assim, o conhecimento do mundo se renova a cada 6 meses, basicamente, hoje. Então, se você não se mantiver realmente aberto a aprendizado contínuo, você não dá conta dessa situação. E daí não é só do ponto de vista técnico, é do ponto de vista, vamos dizer, das humanidades também. Porque, por exemplo, esse bate-papo que a gente está fazendo, ouvindo a Sabrina, de uma forma tão singela, tão gostosa, falar a respeito de sexualidade, é algo que é muito inerente desse nosso momento histórico. E que nós podemos estar abertos a isso, né? Agora, há 50 anos atrás, isso não aconteceria de forma nenhuma. Né? Então, de jeito nenhum. Então, só acontece isso hoje por quê? Porque como humanos, como sociedade, culturalmente, nós evoluímos também. E ao evoluir, a gente, estamos hoje totalmente diferentes, e ao estarmos diferentes, nós demandamos que as pessoas também se relacionem de formas diferentes. Então, ao conhecer como a sociedade se conforma hoje, né? Qual é a forma que ela toma, quais são os aspectos que são relevantes, importantes, na construção, inclusive, da nossa individualidade, é condição sine qua non para a gente navegar no meio de tudo isso que a gente vive, que são mudanças muito rápidas, que são mudanças de ponto a ponto, não é uma mudança pequena, às vezes são mudanças realmente grandes e radicais, mudanças que a gente chama de disruptiva. Então, quer dizer, isso é algo que, para você acompanhar e dar conta de viver nesse mundo, você tem que continuar aprendendo sempre. Isso quer dizer que você precisa fazer uma nova faculdade? Não, mas você precisa estar aberto à troca. Ligado. Você precisa estar ligado. É exatamente o complemento da pergunta da Ana, né? Se você não está afim, se você não está ligado às oportunidades, por exemplo, você está aqui nessa palestra, putz, que legal, você está aprendendo alguma coisa. Você vê uma live, você vê um Instagram que fala. E quando você fala, Lu, sobre aprender na fila do supermercado, é o que acontece com a educação sexual. Às vezes me perguntam, como é que eu educo? Que horas que é a melhor fase da vida da criança para eu sentar com ela e conversar? Gente, você já está falando para ela sem falar nada. Sem falar nada, você já está ensinando. A sua postura com o seu marido, você já está ensinando para ela sobre a educação sexual. Você tendo afeto, você dá beijo, você tem abraço, ela já está vendo que é uma coisa legal. Aparece alguma coisa na novela, aparece alguma coisa no comercial, alguma coisa lá fora, né? Um casal, hoje, né? Homoafetivo, na rua, se você fizer uma cara feia, ela já vai saber que aquilo não é legal. Então, você está ensinando já sem fazer nada. Então, você não precisa pegar, sentar, vamos conversar a respeito. Não. Você já está ensinando no seu dia a dia, conforme a sua postura. É exatamente isso. E isso é interessante até para a gente pensar no seguinte, né? Como a gente ensina, o processo, na verdade, de aprendizagem acontece por todos os nossos poros e todos os nossos sentidos o tempo todo, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. E daí eu fico imaginando que contrassenso, por exemplo, num caso como esse, você querer, depois de uma série de reações que você tem a determinado estímulo, sentar e querer falar diferente, né? Não vai bater. Assim, não vai. E isso serve, por exemplo, para a questão da sexualidade, mas vai servir para qualquer tipo de conhecimento que a gente tem no mundo. E assim, inclusive para a nossa postura, para uma coisa que o Laerto trouxe, que eu acho que é super importante, que é a aprendizagem não só para a vida, para a nossa relação como seres humanos, mas, por exemplo, por um aspecto que hoje é muito sensível, que é a prontidão para o trabalho também. Porque se você se coloca, né, nessa posição refratária em algum aspecto, por exemplo, na questão da sexualidade, que hoje bate muito nas questões de gênero, né, das relações com relação ao grupo LGBT. Então, no mundo que você tem a diversidade como um aspecto absolutamente importante, se você se coloca como alguém refratário antes de escutar, né? Porque eu acho que o processo de aprendizagem, na verdade, ele é muito importante a partir da escutativa, né? Então, eu primeiro escuto e a partir daquilo que eu escutei, eu tenho todo um processo de entendimento, tal, e daí sim eu retorno para o mundo com as minhas posições. Então, eu acho que essa questão
né, acaba batendo muito no aspecto da diversidade, que hoje é condição sine qua non para a gente navegar no mundo. Exatamente. Eu acho, aproveitando o que você está dizendo, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que hoje o mundo é muito melhor do que foi no passado. Hoje ele é muito melhor do que ele era 10 anos atrás. Vamos deixar a questão pandêmica de lado. Mas em termos de liberdades de pensamento e de comportamento, nós evoluímos muito. Hoje, essa questão de LGBT é uma questão que se discute, que se fala e que está exposta. Pelo menos a gente tem a oportunidade, né, de discutir. Diariamente. A gente tem a oportunidade e as pessoas estão se assumindo mais, o que traz uma informação muito rica para todo mundo, para toda a população, para todas as pessoas, porque é a tal história, não existe, não é só o branco e o preto, existem os tons de cinza no meio. Não tem nada a ver com o filme, nem assistir, não é isso. Mas a questão é que nem tudo é branco e nem tudo é preto. Tem uma nuance muito grande e a gente está aberto, essa discussão foi aberta, a gente tem a oportunidade de vivê-la, de participar e de opinar. Isso é muito rico, isso a gente não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, estava começando. Há 20 anos atrás, na virada do milênio, não tinha, enfim, no passado não tinha e hoje nós temos, e isso é uma coisa muito rica. Então, eu acho que, de um modo geral, nós estamos evoluindo. A questão, por exemplo, eu mencionei essa questão de gênero, mas tem a questão da atividade física. Hoje é tão difundido e é tão convidativo a questão da atividade física para todos. A questão da alimentação saudável, desse equilíbrio, a busca pelo equilíbrio de vida, a busca por um sentido mais amplo da vida. Isso são coisas que a gente discute de algum tempo para cá só, de alguns anos para cá. É claro que tem as ilhas, né? Aquelas ilhas que sempre discutiram, etc., mas em termos de popularidade, de se tornar mais democrático, é de alguns anos para cá. Então, a gente vem evoluindo nesse sentido. É um aprendizado ao longo da vida, Luciana. É um aprendizado ao longo da vida. Você pegou um aspecto muito particular, que é extremamente importante, que hoje tem uma visibilidade muito grande, mas eu acho que uma coisa que você acabou de falar, eu gostaria realmente de ressaltar. Isso vai servir para tudo, absolutamente todos os aspectos da nossa vida hoje. Então, não é só, por exemplo, na relação com as questões, por exemplo, da sexualidade ou do gênero, mas hoje existe uma discussão, uma abertura para discutirmos os aspectos, por exemplo, de raça, né, os aspectos das relações em termos de espaços, né, territoriais, de procedências, de origem, né? Então, eu acho que, assim, olha, nunca foi, na minha opinião, uma época tão boa para a gente ter acesso à informação e, assim, informação que vira conhecimento construído coletivamente, porque aqui a gente está construindo conhecimento coletivamente, porque a gente está falando, a gente está ouvindo, e a gente está abrindo espaço para uma discussão. Acho que nunca na história da humanidade, no meu entender, teve isso. Eu vou dar um exemplo particular que acontece comigo todas as quintas que eu faço live em casa. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você entrar nisso daí, Sabrina, por favor. Pode falar. Pessoal, nós estamos com as perguntas abertas. Por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Nós já estamos respondendo algumas que a gente está recebendo. Fique à vontade para mandar as perguntas. Vamos interagir dessa forma, tá bom? Por favor, Sabrina. Eu com a minha mãe, com meu pai, eu nunca tive uma educação sexual, né? Minha mãe foi exatamente isso que a gente está falando, né? A educação dela foi super restrita. A nossa foi também, né? Então ela falava, olha, vocês têm a obrigação, como se fosse assim, de casar virgem, porque eu casei e tal. Então assim, eu nunca consegui falar a respeito de sexo com a minha mãe. Nada. Eu falo até que eu sou uma sobrevivente, né? Porque nunca falei, agora, né? E a minha mãe entra em todas as lives que eu faço agora. Ela entra, ela discute. Ela depois, quando acaba a live, ela fala, ai, filha, você tá cada vez melhor. Que assunto importante que você falou. Eu falo, Jesus! Há um tempo atrás, gente, eu jamais teria essa liberdade, ou, sabe, assim, a forma de falar. Claro. Mas quando eu comecei, e ela falou, mas você tá fazendo? Tô, mãe. Mas aonde? No Instagram. Ela já tem Instagram? Eu vou participar. Eu falo até eu brinco.
Falei, se não tiver ninguém na live, a minha mãe tá lá, porque ela tá lá, sentadinha, vendo a minha live. Então, olha que legal. E ela vai aprendendo, ela vai entendendo, ela vai vendo. Minha mãe já tem 75 anos. Eu falo que nunca é tarde, gente, para você aprender. E eu fico super feliz com isso. Ai, que lindo. Minha mãe também foi minha aluna uma vez. Ai, É uma gente. emoção, menina, você não tem noção. Eu imagino, eu também fico emocionada. Toda vez que ela entra, oi filha, ela fica lá, sabe? Eu falo, gente, a minha mãe tá aqui. Não é? E olha, a sua mãe é um exemplo fantástico de mulher do tempo. Eu gosto muito dessa expressão do Zeitgeist, que é uma expressão criada pelo Hegel, que era um filósofo alemão do século XVIII, início do XIX, né? Que ele falava assim, que a gente tem que respeitar o espírito do tempo. Quer dizer, qualquer questão que você colocar, ou uma visão que você tenha, tem que ser vista dentro de uma perspectiva daquele momento histórico, né? Então, por exemplo, olhar os olhos com os olhos de hoje, algo que aconteceu há 200 anos atrás, é claro que não vai dar problema, né? Porque Sim, assim, a forma da sociedade se relacionar naquela época é diferente da nossa, né? Então, mas ao mesmo tempo também, a gente olhar o dia de hoje com olhos de 50 anos, e é aí que a ideia do aprendizado ao longo da vida ganha uma importância fenomenal. Porque, assim, você trazer para o dia de hoje o seu olhar para o momento histórico atual também, vivendo isso, porque se você quiser fazer uma análise daquilo que a gente vive hoje, com aquilo que nós aprendemos, por exemplo, que sua mãe é minha mãe, mas se fosse viva teria exatamente a mesma idade da sua mãe, então assim, as instruções que você recebeu, eu recebi igual, Sim. Não é? Mas se a gente quisesse ainda continuar vendo daquela forma, não ia dar certo. Né? Porque falta essa coisa da visão do tempo histórico no qual você está inserido. E isso, Laércio, é aprendizagem ao longo da vida. Você conseguir manter essa visão. Não olhar o passado com os olhos de hoje e nem olhar o hoje com os olhos do passado. É verdade. Eu acho que tem coisas, tem assuntos extremamente atemporais, né? Por exemplo, eu vi outro dia uma entrevista do Eduardo Gianetti, por conta do lançamento do livro dele. Ele lançou um livro que se chama O Anel de Ginge, eu acho. E essa é uma fábula, Ginge, o Anel de Ginge é uma fábula que foi concebida por Platão no século IV a.C., algo assim, quer dizer, muito tempo atrás. E a fábula diz o seguinte, tinha um camponês andando pelo campo e ele encontrou um anel. E esse anel tinha um dom especial, que era o seguinte, quando o sujeito colocava o anel no dedo e ele friccionava o anel, ele se tornava invisível. E aí ele poderia fazer aquilo que ele quisesse e tal, porque ele era invisível. Podia fazer tanto o bem quanto o mal. E isso é uma questão atemporal, porque quando a gente traz para os dias de hoje, e ainda sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Quer dizer, se você tivesse esse anel, como é que você ia se comportar na sociedade atual, né? Quando você friccionasse, você ia ficar invisível e o que você faria? O bem ou o mal? Seriam ações nefastas, né? Veja, tem gente pensando essas coisas há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, e que são questões que até hoje a gente ainda se depara e ainda se discute e não temos uma resposta para a coisa. Porque uma situação é você ter a solidez moral, a outra coisa é você ter a solidez instintiva. São diferentes, né? São diferentes. Aí uma coisa é o estabelecido, é o contrato social, e a outra coisa é o sentido instintivo da pessoa. Enquanto instinto, a gente pensa de uma maneira, quando a gente está no contrato social, a questão é outra, né? É outra. É uma questão de como é que a gente aplica o aprendizado ao longo da vida sobre tudo isso que a gente vive, né? A gente está sempre aprendendo e como é que a gente vai lidar com esse monte de coisa. E a questão do sexo, então, é uma questão riquíssima e tabu desde sempre, né, Sabrina? Uma coisa que você pontuou muito bem, que é diversão, porque o sexo é diversão, né? Além da reprodução, também ele é diversão. E que
um tabu incrível, né? Eu falar sobre sexo assim é tabu, né? Não, mas assim, eu vou começar até pela... Olha, gente, eu indico um filme super interessante. Histeria. Ele diz como que os vibradores foram criados. E o vibrador foi criado, é super legal. O vibrador, gente, ele foi criado... Você já assistiu, Lu? Não, mas eu sei a origem da palavra histeria. Então, porque assim, lá então eu estou imaginando que seja por aí. Lá em 1800 qualquer coisa, né? As mulheres eram chamadas histéricas, porque eles falavam assim, ela está histérica porque o útero subiu no cérebro e ela está histérica e ela está com problema psicológico. O que elas faziam? Iam no médico. E o médico masturbava aquelas mulheres, mas era ok aquilo, né? E lá, o que acontecia? Elas tinham o orgasmo e ficava tudo bem. Então, era porque o útero estava lá em cima, no cérebro e tal. E aí, os médicos, com tendinite, que não aguentava mais, criaram o vibrador. E os vibradores, eles eram comprados como eletrodoméstico, sabe? Sem problema algum. Era uma coisa para a saúde. Com o passar do tempo, então, assim, você encontrava onde, né? Sei lá, na época que tinha venda, sei lá. No armazém. Mas comprava sim os vibradores, né? E aí depois, né, de tempo, e a gente adora complicar uma coisa que é muito simples, né? Depois, quando veio, enfim, a indústria, a mulher se descobriu e tal, essa mudança, aí os vibradores tiveram uma conotação mais sexual e aí todo mundo tem medo agora do vibrador. Né? Eu falo nas minhas palestras, gente, que o vibrador ele só vibra, ele não vai te pular em cima de você, ele não vai correr atrás de você, é uma coisa terapêutica. Eu tenho lá é que eu falo que é a terapia do vibrador. Esse filme é 10, vocês assistam que vocês vão ver, muito interessante. Então, a gente tem a mania também de complicar coisas que são muito simples, né? Então, esses tabus também são coisas que a gente coloca pra gente, não precisa, gente, não precisa. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pedro, e ele diz o seguinte: Luciana, pensando em aprendizagem e tecnologia, como podemos ensinar as novas tecnologias para esta nova geração? Qual abordagem seguir? Muitos são especialistas há anos no que fazem e, por vezes, podem ter resistência a aprender uma nova tecnologia. Eu acho que essa nova geração que ele menciona deve ser a nova geração, 50 a mais, né? Suponho, 50, 60 a mais. Como trazer tecnologia para essa turma, uma vez que eles já vêm acostumados a fazer muita coisa? Outras coisas, né? Olha, eu diria assim que o processo, acho que o principal ponto de partida para esse processo está no compartilhamento. Então, mais do que simplesmente ensinar, no sentido de que, olha, eu estou te dando uma informação, você receba e aceite, é a troca, né? É criar momentos de troca, criar momentos em que se aproveite o conhecimento, as experiências, tudo aquilo que as pessoas já conhecem a respeito de tecnologia, fazendo a partir disso uma atualização. Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa 50 a mais, ela, pela minha experiência, ela não é que ela é refratária à tecnologia, ela só precisa, ou algum aspecto tecnológico, alguma coisa, ela só precisa ter entendimento de como é que isso faz sentido dentro da vida dela. E se você traz esse aprendizado para uma referência que essa pessoa já tem, facilita muito esse processo. Então, se a gente pensar hoje, né, se nós aqui na faixa dos 50 anos, eu tive a oportunidade, no início da minha carreira na área de marketing, de trabalhar numa empresa de tecnologia, né, na área de telecomunicações. Então, veja, para mim, hoje eu tenho 50, mas eu venho de uma vida que tive acesso à tecnologia. Eu lembro que o primeiro site que eu coloquei no ar foi em 1995, quando, na época, a criação desses sites não era feito como é feito hoje pelo Wix, a gente tinha que programar e os espaços, né, para a gente fazer
a hospedagem e tudo mais, não estavam nem aqui no Brasil, estavam em computadores fora do Brasil, que a gente tinha que fazer uma intermediação normalmente com os Estados Unidos para comprar esses espaços e tudo mais, né? Então, veja, não posso partir, vamos dizer que você queira me ensinar alguma tecnologia, fica muito mais difícil se você partir do aspecto que assim, eu não sei. Não, eu sei e eu acompanho, e eu tenho uma vivência tecnológica muito grande. O que eu preciso agora é uma atualização com relação a algum aspecto. Então, se você respeita a vivência, se você respeita a experiência e traz aquilo que a pessoa já conhece mais para próximo, usando metáforas, aproveitando toda essa experiência, eu acho que você diminui muito essas resistências. Eu acho que a resistência, na verdade, não necessariamente com a tecnologia, mas existe primeiro o medo, né? O medo de errar, o medo de ter dificuldade, e eu quero trazer de novo uma questão que é a questão assim, dos nossos backgrounds. Então, a gente que tem 50 a mais, quando era criança e ganhava boneca ou carrinho, nós ganhávamos no Natal, no aniversário e no Dia das Crianças, se tivéssemos sorte. Mas aquelas nossas... E olhe lá, não é? Mas aquelas nossas bonecas não eram para durar até 2000, não. Né? Eu cheguei à adolescência, eu fui me casar com bonecas ainda guardadas lá no canto da casa da minha mãe daquela época, né? Então, veja, nossa relação com os dispositivos é uma relação diferente do jovem de 15 anos. A Sabrina, que tem uma filha dessa idade, vai poder dizer. Então, para ela, isso aqui é descartável. Para nós, não é descartável. Por quê? Porque a gente foi... Não, vamos cuidar, tratar bonitinho e tal. Né? Então, a gente... Isso quer dizer o quê? A cada geração, você tem alguns valores e alguns conhecimentos, alguns aspectos que são meio que de base das nossas relações com a tecnologia que mudam. Se você respeitar isso, você não vai ser refratário. Então, por exemplo, querer que a gente vá trocar o nosso smartphone a cada 6 meses, a gente não vê essa utilidade. E por não ver essa utilidade de trocar a cada 6 meses, a gente pode se tornar refratário. Então, eu acho que assim, é trazer um pouco da vivência, é trazer da experiência e tentar usar aquela experiência vivida da pessoa como alavanca para o novo conhecimento. Com isso, eu acho que as barreiras diminuem muito. Muito bem. Deixa eu tomar a palavra e falar uma coisinha aqui. Nós estamos chegando perto do encerramento da nossa conversa. A conversa está ótima. Eu teria mais algumas coisas para perguntar para vocês aqui e para falar sobre isso e sobre esse papo tão bacana, tanto com a Sabrina quanto com a Luciana e com o pessoal que está participando aqui. As perguntas foram super bacanas. Aliás, tem mais uma aqui. Vou ter que fazer, mas a resposta tem que ser rápida, por favor. Qual, na percepção de vocês, é o aprendizado que fica para os 50 a mais durante a pandemia? Você poderia falar isso de uma forma... Vou pedir em 1 minuto, talvez, ou 2 minutos, cada uma de vocês, por favor. Qual é o aprendizado que fica para os 50 a mais durante a pandemia? Eu acho que autoconhecimento é básico, né? Então, acho que realmente teve essa aprendizado durante a pandemia, tanto aos casados como aos solteiros, autoconhecimento, e está aberto a novas formas de se fazer o sexo, entendeu? Acho que isso foi o que esse pessoal de 50 a mais aprendeu na pandemia. Fui bem rapidinho. Eu vou pegar um pouco que falou a Sabrina e vou ampliar um pouco. Eu acho que essa flexibilidade, essa abertura, esse se permitir, não só para o aspecto das relações afetivas, das relações sexuais, né, da sexualidade, mas também para a nossa vida como um todo, né? E eu acho que o grande aprendizado que fica você pode ter um aprendizado pela dor ou com ou sem dor. E talvez a gente tenha aprendido
pelo menos intuído que para ser sem dor, vamos ser flexíveis, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que eu acho que fica para nós 50 a mais. Nos colocarmos um pouco mais flexíveis, que aquelas grandes certezas, elas não estamos Fugiram mais pelo ralo. Fugiram pelo ralo. É isso mesmo. Não é mais o momento das grandes certezas. É isso mesmo. Sim, um momento de muitas incertezas e que está tudo bem assim. Está tudo bem. Quanto mais flexível, mais fácil vai ser. Mais fácil. Isso mesmo. Concordo com vocês. Eu acho que o que fica é realmente um grande... O legado aí é esse autoconhecimento, né? Que a gente tem tempo para olhar para a gente e a necessidade de ser versátil. A gente tem essa necessidade de versatilidade. Hoje, mais do que nunca, você tem que ser muito versátil. E para ser versátil, você precisa fazer uma força para se autoconhecer, né? É isso mesmo. Eu acho que esse daí é o grande legado para todos nós. Eu acho que a gente vai sair lá para frente com esse benefício, né? De nos conhecermos melhor e de ter aprendido versatilidade. Acho isso muito bacana. Então, como eu estava dizendo, a gente vai encerrar daqui a pouco, mas eu queria deixar uma pergunta e que vou fazer a pergunta e vou pedir para vocês responderem assim em 1 minuto esta pergunta, por favor. É assim: o que queremos para o futuro? Diante disso tudo, das nossas experiências, o que queremos para o futuro? Sabrina. Gente, eu vou ser muito rápida, porque é muito fácil o que eu quero. É o meu objetivo agora com a sexualidade. Que a sexualidade não seja um tabu, que seja muito mais simples, porque existe a simplicidade da sexualidade. As pessoas estão acostumadas a entender que a sexualidade é o sexo, e não é, gente. A sexualidade está voltada, é muito mais ampla, é o afeto, é o compartilhar, é o gostar, é fazer carinho, é o companheirismo, e tem o sexo também, então envolve tudo isso. Então eu gostaria muito que para o futuro, e é isso que eu estou indo atrás, que toda essa questão da sexualidade não se torne mais tabu, não seja mais um tabu, que as mulheres e os homens se descubram, se conheçam, para ser muito mais feliz e terem relações muito mais saudáveis. É isso que eu quero. Ok. Luciana, muito bom. Olha, não, a Sabrina é fantástica. Eu também, eu acho que eu iria pela mesma linha. Eu gostaria que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir, de conversar, de criar novos saberes de forma coletiva, pudesse se ampliar de uma tal forma que chegasse a todos os recantos desse nosso Brasil. Então, assim, eu gostaria, assim, para o futuro, né? Qual é o meu desejo? E, assim, eu tento contribuir um pouquinho, é que não só nós 50 mais, mas eu acho que toda a esfera, né, da população pudéssemos ter acesso à educação que nos permitisse reflexão e nos permitisse formar uma visão crítica da vida, uma visão crítica, criar essa análise crítica frente à nossa vida. Então, eu acho que isso cabe para nós, 50 mais, mas cabe, acho que, para a população como um todo, e meu sonho seria ver o Brasil muito mais educado, né, com muito mais acesso do que tem hoje. Nós seríamos um país, né, imparável, né? Seria algo fantástico. É isso. Muito bacana, Luciana, muito bom. E eu vou também nessa linha, vou aqui colocar a minha opinião. Eu também gostaria para o futuro que a gente tivesse espaço para falar, que a gente tivesse, de um modo geral, né, que a gente tivesse mais solidariedade e respeito com as pessoas, né, que a gente pudesse expressar e entender as diversidades, as grandes diferenças que a gente tem, olhar para isso e respeitar isso daí. E aproveitar a vida que a gente tem, porque nós, os 50 a mais, temos aí muita lenha para queimar, tem muito chão pela frente, e a gente tem que fazer isso com sabedoria, com respeito, com saúde, né? Saúde mental, e a gente precisa se abrir, a gente precisa ter esse ânimo, né? Esse é meu desejo de futuro. Então, eu gostaria, vamos finalizar por aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco, muito obrigado, foi um prazer recebê-los.
os nossos convidados, os nossos participantes. Muito obrigado pelas perguntas que foram super inteligentes. Nós estamos planejando, teremos mais 2 lives pela frente no período aí de 30 dias, de 15 a 30 dias. Estaremos de volta para a gente dar continuidade a esse papo. Tá bom, pessoal? Sabrina, muito obrigado. Adorei conversar. Que Adorei. papo muito bacana o seu. Muito obrigado por somar com a sua experiência toda. Luciana, muito obrigado. Idem. Muito obrigado por trazer essa experiência toda. Puxa vida, só somou. Saio daqui e tenho certeza também que todos sairemos daqui assim, acrescidos, né, desse conhecimento. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Foi viu? ótimo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito grande. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Um prazer.